Mas vamos lá. Por que você resolveu escrever sobre o Foro de São Paulo? Pergunta retórica, né? Que a gente já sabe da necessidade, mas diga aí. Foi por uma junção de fatores, Ale. Primeiro fator foi o seguinte: eu contei aqui o começo do PH Vox. E o PH Vox, ele, ainda como canal Paulo Henrique Araújo, ele começa como um observatório mesmo do que estava acontecendo na América Latina. E eu e o Sr. Sepúlveda fazíamos esse trabalho. E logo no comecinho, cara, do canal, a gente pegou um pulo do gato que o Foro de São Paulo estava fazendo. Naquele período que começou as manifestações no Chile, o Peru ficou sem governo, Equador, o pau quebrando, a mesma coisa aconteceu na Colômbia, e tudo ao mesmo tempo, e o Lula foi solto aqui. E a gente tinha, no primeiro semestre, o Maduro quase tinha caído, e teve a reunião do Foro de São Paulo em Caracas, na Venezuela, em julho. E a gente começou a ligar alguns pontos, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa muito séria. E aí eu comecei a vasculhar, eu peguei o papel da Rússia nesse momento aí. E aí eu vi que a Rússia começou a estocar ouro e tirar muito ouro com o Wagner Group cuidando das minas de ouro no sul da Venezuela. E eu comecei a monitorar. Se vocês pegarem assim, tem um programa de janeiro de 2020 no PH Vox falando sobre essa questão de extração de ouro da Venezuela para a Rússia. E aí eu comecei a pegar a Turquia envolvida, a China envolvida, e comecei a mapear todo esse processo do ouro. E aí, quando um país começa a estourar ouro, já sabe, né, Ale? Liga o alerta que vem guerra por aí. É batata. Um país começou a aumentar o estoque de ouro, é guerra. E aí, a partir disso, a gente chegou e começou a monitorar a guerra da Ucrânia, mas primeiro passando pela Bielorrússia. E aí, olhando esse movimento, acompanhando as notícias, vendo de perto, foi então que, assim, olha só, de uma ação na Venezuela, do Foro de São Paulo, a gente achou um tentáculo da Rússia, começamos a investigar, foi parar na guerra da Ucrânia. Tem vídeo da metade de agosto, setembro de 2020, a gente já discutindo com o mapa na tela, no PH Vox, falando como que seria a invasão russa, provavelmente, o que eles tentariam pegar, qual parte da Ucrânia que seria invadida, por onde, como. A ponte que os ucranianos danificaram na semana passada, a gente já falava daquela ponte do PH Vox, a importância daquela ponte, o simbolismo que ela tinha e tudo, desde o final de 2019. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, isso foi o fator de informação, vamos colocar assim, né? Porque você tinha muito dado, eu tinha muito dado, muita notícia, estava acompanhando o que estava acontecendo em todos os países e você via a junção desses fatores acontecendo. Então esse foi o motivo. Né? O segundo fator é que o Foro de São Paulo, infelizmente, ele acabou virando uma espécie de espantalho dialético na direita. Igual Nova Ordem Mundial, né, Ale? Você que é um estudioso do tema, você deve ficar doido com isso, né? Com que virou Nova Ordem Mundial aí pro pessoal, né? Virou um ente. E deixa eu só falar com relação a isso. Obrigado, Ana. Grande abraço aí para os States. Com relação a esse negócio do Foro de São Paulo, tem um agravante aí, né? Como a gente teve aí o primeiro livro, que foi o da Graça Salgueiro, o Olavo escrevia sobre isso, né? O Graça Wagner, que tinha passado um monte de coisa para o Olavo e tal. As pessoas passaram a acreditar que era algo imóvel, né? Então, ó, eu já sei o que é. E eu vi há pouco tempo um cara falando isso, assim, acho que faz um mês mais ou menos, o cara falou: mas não tem mais que falar em Foro de São Paulo, porque o Olavo já falou o que é. Tá, ele descreveu o que é, mas o negócio continua andando. E eu sei que é a mesma coisa no meu negócio, né? Uhum. Porque se fosse para falar em nova ordem mundial, só que usando outra expressão, a gente não precisaria mais desde o Nova Era e Revolução Cultural do Olavo. Né? Só que se você vê, eu aprendi muito com aquele livro, mas as coisas andaram, cara. Né?
fizeram, eu lembro de todas essas lives, meu, mostrando que o negócio muda, e até o papel de cada um desses protagonistas passou a ser diferente, né? Então as pessoas se iludem achando assim, eu li um livro sobre esse tema, não preciso ler mais. Não é que você está lendo um livro de um fato histórico que já aconteceu e não permanece no tempo, né? E Ale, não, e justamente isso. E aí, esse é um ponto que eu queria pegar, porque assim, quando a coisa virou um espantalho, né, tem duas pessoas que eu sempre via falando sobre isso, né? Um era o Leandro Ruschel, que falava, pô, todo mundo quer falar da Venezuela, tá, mas ninguém vai lá estudar a Venezuela de fato. E o outro era o Leonardo Coutinho. E aquilo falei, poxa, esses caras estão certos, né? Falei assim, então isso precisa ser feito. E o terceiro fator vem do próprio professor Olavo. O que o professor Olavo falava, o Alexandre? Era o seguinte, olha, eu não tenho condições de fazer um estudo sobre tudo que eu falo aqui. Tem coisas que eu falo aqui que vocês precisam cada um pegar uma área e estudar e escrever e fazer tese e fazer trabalho de mestrado sobre isso e etc. Quantas vezes o professor Olavo não falava isso? Eu estou trazendo o tópico, vocês precisam, cada um de vocês, pegar um tópico e destrinchar. E é engraçado, por que eu estou falando isso? Esse livro, ele surge no mesmo momento que estava sendo preparado o livro do professor Olavo. Aí muitas pessoas podem olhar assim e falar assim, ué, mas por que o Paulo está querendo lançar um livro quando acabou de ser um livro do Olavo sobre o Foro de São Paulo? O engraçado é que o quê? É a mesma editora que me procurou, né, para a gente conversar, para fazer o livro do Olavo. Que estava fazendo o livro do Olavo, desculpa, né? É tanto que eu recebi os arquivos do livro do Olavo, Ale, ainda em Word, de edição desse livro novo do Olavo, para referência e tudo mais, né? Por quê? Justamente por esse motivo que você explicou. Porque, assim, uma coisa é você entender o Foro de São Paulo enquanto organização. Outra coisa é você entender o Foro de São Paulo na ação. E esse é o ponto que eu vi. E, ouvindo até o que o professor Olavo falava muito. Só um ponto para ficar bem claro isso. O Fidel morreu, o Chaves morreu, o Marco Aurélio Garcia morreu. Eram 3 caras decisivos de todo esse processo. Então, só de ter trocado esses 3 caras, você concorda? É uma nova organização, né? Exato. E aí sim, tem a simplificação. Que os objetivos e meios de ação sejam os mesmos, troca o cérebro, a gente tem que estudar de novo, cara. E tem o problema da simplificação em cima de tudo isso, né, Ale? A simplificação, o Foro de São Paulo é o pessoal que se reúne, aí faz as reuniões secretas, e é isso. Tá, mas e aí? O que o Foro de São Paulo está fazendo? Aonde o Foro de São Paulo está agindo? O que você consegue identificar de ações do Foro de São Paulo que impactam a nossa vida aqui, ó? Todos nós estamos conversando aqui. E aí foi onde eu comecei a fazer esse trabalho. Então, você vai ter aqui a primeira parte, o primeiro capítulo, falando sobre preceitos históricos do Foro de São Paulo, falando de como ele foi formado, antes mesmo de pensarem no que era o Foro de São Paulo, né? Quais foram os fatores históricos que levaram a isso. Depois você passa por um processo no livro de entender o que foi o ápice do Foro de São Paulo, ali no final dos anos, na virada, né, dos anos 2000 para os anos 2010, foi o ápice do Foro de São Paulo. Como que o Foro de São Paulo agia de maneira legal e ilegal, com financiamento, com documentação, com um monte de coisa. Ok, ainda você está falando do passado. E aí, a metade final do livro é mostrando como o Foro de São Paulo ressurgiu. Tudo o que aconteceu na Bolívia, o golpe de Estado institucional na Venezuela, o envolvimento do Wagner Group, o envolvimento de Vladimir Putin, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Nicarágua, o que aconteceu no Equador, o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu no Brasil. Como o Marulanda também morreu, como esses crimes
foram acontecidos. O que foi o Petrolão, na verdade? Ah, não, porque o Lula foi inocentado, ele não deve nada. Ah, é? Como é que o Lula foi inocentado se a gente tem o Rafael Correia, foragido da justiça com asilo político na Bélgica? Você tem ex-presidente do Peru preso. Cara, você tem um monte de gente presa na América Latina por receber grana da Odebrecht. Isso está documentado. Então, assim, se aquilo... Ontem o presidente falou muito bem. Por que você está inocentado? Ele deu lá o caminho do amigo, né? Quem não viu no debate, veja lá. E o presidente está certíssimo no que ele falou. Ele não está coberto como montado na razão, como eu costumo dizer, né? E isso foi possível através de vários processos. A Argentina, não comentei da Argentina aqui, né? Então, o que o Foro de São Paulo faz? Porque assim, o Foro de São Paulo é um nome, é um signo. Você não pega o Foro de São Paulo na rua e fala, ó, vamos aqui então agora prender o Foro de São Paulo. Igual, por exemplo, eu vejo o pessoal falando de fazer CPI do Foro de São Paulo. Cara, você pode fazer a CPI do Foro de São Paulo, vai ser até bom para colocar o tema em evidência e as pessoas irem buscar sobre. Mas não dá em nada. Porque você não consegue pegar o Foro de São Paulo na rua. É exatamente. Ninguém tem crachá do Foro de São Paulo, né? Para você conseguir travar o Foro de São Paulo, você precisaria de uma coordenação entre vários países ao mesmo tempo, trabalhando para fazer isso. Até teve um movimento com o Grupo de Lima, só que o Foro de São Paulo conseguiu trabalhar e retomar praticamente toda a América Latina. Gente, dos países que tiveram eleições aí nos últimos 4 anos, só um o Foro de São Paulo não conseguiu ganhar, que foi o Equador. Eles ganharam no primeiro turno, no segundo turno eles perderam por conta da ação de rua dos católicos, principalmente da TFP, lá do Equador. Só.